Provérbio 19, 2. Eu tenho aqui a nova atualizada de Almeida, mas lerei a que está na tela, que é a nova versão transformadora. Provérbios 19, 2. 19, 2 diz assim: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Amém. Meus irmãos, quero fugir um pouco do tema família. Trouxe a semana passada, quinta-feira passada, palavra sobre a família. Vamos ouvir no Congresso de Família, não é, que está se aproximando aí também. Certamente o pastor Farley irá trazer à baila o assunto. Então, trazermos uma palavra que vai servir para a família, mas serve para mim, para você, individualmente, não é? Serve para os cônjuges, serve para filhos, enfim, serve para todos nós que estamos aqui. Não é? Essa palavra é uma palavra aproveitada de uma palestra que dei o ano passado nas Mulheres Virtuosas. Não é? Então, estamos trazendo aqui ela para que a gente possa rever esses pontos em relação a escolhas. E nesse slide seguinte aí, imagine esses sendo os seus pés. Eu sei que alguns, não é, como eu, usam mais sapatos do que tênis, mas imagine os seus pés aí e tendo 3 dimensões, 3 decisões a tomar, 3 caminhos à sua frente. Se às vezes um caminho já nos gera dúvida, imagine 2, imagine 3. Não é? É o que os especialistas chamam de dilema, se são 2, não é? Você tem lá 2 decisões a tomar, dois sentidos, não é? 2 caminhos que você pode tomar, e se forem 3, trilemas, não é? Geralmente, nós estamos pelo menos diante de dilemas. Existem sobre nós 2 caminhos e nós precisamos tomar um deles. Não é? E percebemos, então, que William Shakespeare, não é? Muito conhecido dentro da literatura, e aqui certamente alguém já leu alguma obra dele, não é? Ele disse o seguinte: você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Não é? É uma realidade. Você faz suas escolhas e as escolhas fazem você, porque as escolhas que fazemos geram consequências. E percebemos, então, alguns aspectos necessários a serem levantados em relação a nossas escolhas. Tá certo, irmãos? Em relação ao andar da vida, o caminhar da vida. Hoje mesmo, no dia de hoje, mesmo que você diz, não fiz nenhuma escolha, pastor. Você fez escolha. Você fez alguma escolha, ela não tem uma consequência de amplitude muito grande, porque foi uma escolha de uma roupa, que você, para vir para cá, você escolheu em algum momento de hoje, você tomou escolhas que foram escolhas do dia a dia, do cotidiano. E existem escolhas que elas têm uma amplitude e elas têm uma implicação muito maior. Não é? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui em relação às escolhas é que nós devemos verificar se Deus será glorificado em nossas escolhas. Deus será glorificado em sua escolha. Verifique isso, é bom sondar antes de tomarmos decisões, fazermos escolhas, se Deus vai ser glorificado em relação àquela escolha, ou se eu apenas serei glorificado, porque a escolha é uma decisão minha e para o meu bem. Mas, como cristãos, nós precisamos analisar isso muito bem. E o texto de 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E o apóstolo traz justamente algo do cotidiano. Quer vocês comam, quer vocês bebam. Eu quero crer aqui que pelo menos uma refeição você fez no dia de hoje. Não é? Então, algo do dia a dia. E ele diz, olha, quer façamos isso do dia a dia, quer façamos aquilo que é do cotidiano, façamos para a glória de Deus. Façamos para a glória de Deus. Então,
antes de tomar decisões, antes de fazer escolhas, verifique se através da sua escolha, mediante sua escolha, Deus será glorificado. Segundo, para o crente, escolha exige fé em Deus. Para o crente, escolha exige fé. Não é uma escolha assim que deve ser aleatória ou no pensamento positivo. Não. O texto de Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, ou seja, com toda a sua vida, com todo o seu ser, e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie em sua própria escolha. Apoie-se numa escolha que é sua, mas numa escolha que vai exigir confiança em Deus, fé em Deus. Por que fé, irmãos? Porque nós sabemos que existem decisões que nós fazemos na vida que, sem a fé, nós não teremos êxito. Não teremos. Então, é bom verificar esse segundo ponto aí. Terceiro, antes de suas escolhas, busque conselho com pessoas sábias. Antes de realizar escolhas, antes de fazer escolhas, decisões, busque conselho com pessoas sábias. Provérbios 15:22 diz assim: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Irmãos, Deus colocou na igreja local pessoas, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, líderes ou não, mas pessoas que têm a habilidade, elas têm um dom, não é apenas a habilidade natural, elas têm uma dádiva de Deus para aconselhar, para orientar. Todo líder, e principalmente pastor, ele precisa de ter essa condição, porque nós estamos quase que diariamente lidando com orientações, com conselhos. Então, antes das escolhas das nossas vidas, nós precisamos ver quais são as pessoas, às vezes não são muitas, não é? Mas elas existem no meio da igreja. Não é algo que você vai ver em multidão assim, os conselheiros, não. Eles são pessoas que elas têm o próprio perfil voltado para aquilo, são homens e mulheres de Deus, eles guardam as informações recebidas, não é? Geralmente há um recato, um cuidado de poder, naquilo que ela ouviu, ou ele ouviu, em poder orientar você, mas não sai propagando, divulgando, impedindo nem mesmo oração, que às vezes a gente diz, não, mas eu só pedi uma oração, nem mesmo oração se pede, porque você deve orar, mas às vezes o compartilhar da situação, não é, ali já expõe a pessoa que veio pedir conselhos. Irmãos, eu não tenho dúvida de que eu levarei para o túmulo algo que eu ouvi no gabinete nesses mais de 25 anos do ministério pastoral. Esses 30 anos lidando com a igreja. Levarei para o túmulo. Nem minha esposa sabe, que é a pessoa mais íntima que eu tenho em minha vida. Nem minha mãe, na época, quando era viva, porque é próprio do pastoreio, né, do pastorado, nós ouvimos, e tem coisas assim muito íntimas, muito particulares que ouvimos, e temos que aconselhar. Né? Precisamos aconselhar na palavra, porque a autoridade pastoral é dada pelas Escrituras, não em achismo, não que se pensa, autoridade na palavra e na vivência do ministério pastoral. Os princípios que nós temos em relação ao aconselhamento, que é, inclusive, uma disciplina que nós, no caso de pastores, nós temos no seminário, né? Aconselhamento pastoral. É algo assim que é fundamental, bebe da psicologia, mas bebe mais ainda do entendimento bíblico. Não é? Então, é salutar, antes de escolhas nas nossas vidas, nós procurarmos conselhos. Procurarmos conselhos. Eu costumo dizer, às vezes, às pessoas que dizem assim, eu até entendo, pastor, preciso conversar com o Senhor. Aí eu lembro, às vezes, quando sento em gabinete, eu digo, aqui no gabinete não é só uma conversa. Aqui é um aconselhamento. Você precisa de aconselhamento? Então, conversa é uma coisa. Aconselhamento
é outra coisa. Então, esse ponto é fundamental, irmãos, tá certo? Agora, busque pessoas que, de fato, têm essa condição, tá certo? Na igreja nós temos, aqui na PIBA nós temos, irmãos e irmãs, não é, colocados por Deus para que possam aconselhar. Outro aspecto fundamental é não decida quando você estiver muito triste. E aí eu procurei o autor, se você um dia encontrar, mas procurei na internet, não vi a autoria desse pensamento aí. Diz assim: não prometa nada quando estiver feliz, se estiver muito feliz, muito alegre, aquela coisa. Então, às vezes, você pode prometer algo que você não vai cumprir, não é? Não vai poder cumprir. Então, é bom não prometer algo quando você estiver muito feliz. Mas felicidade não é bênção? Está muito feliz, não é muito bom? É bom. Mas é bom ter cuidado com o que você vai estar prometendo, não é? Aqui eu não estou nem levando em consideração, porque não faz parte do nosso perfil, alguém levado movido pelo álcool, como a gente vê, e era algo bíblico lá, naquele tempo lá dos reis. Chegavam até a expressar, era uma expressão que nós chamamos idiomática, metafórica, pode pedir até metade do reino. Repara se o rei ia dar metade do reino, coisa nenhuma, mas ele estava dizendo ali para mostrar o poder que ele tinha, né? Pode pedir até metade do reino. Rei Herodes, lá da Judeia, depois daquela moça lá, né, dançar na frente dele, naquela festividade, e ele disse: pode pedir o que você quiser. E o pedido dela foi horrível, então ele estava ali muito movido, certamente por outros sentimentos, e a maldade do coração de Herodes, que não era gente boa não, de jeito nenhum, irmãos. E nós percebemos que isso aqui se aplica a nós, respeitadas as proporções, de que nós evitarmos prometer algo quando estivermos muito felizes. O pensamento diz: não responda nada. Eita, meu Deus, aqui é um grande desafio. Não responda nada quando estiver irritado. Não é um desafio para nós? Não é? Não responder nada quando estiver irritado. Alguém vai dizer: pastor, eu vou explodir, vou engolir seco. Engolir seco e não consigo. A gente consegue. Porque, às vezes, se você responder quando você estiver muito irritado, a resposta ela vem na proporção igual ou pior daquela afronta, quem sabe, que você está recebendo. Então, não responda nada quando estiver irritado. E não decida nada quando estiver triste. Eu diria até muito triste. Teve gente que já tomou decisões movidas por tristeza, não é? E eu fico olhando para trás em minha vida, que foram muitos momentos, mas eu lembro quando pastor de jovens aqui, há anos atrás, preparamos tudo, pastor Cláudio, não é? Fizemos tinha uma banda na época, os levitas, né? Os irmãos de mais tempo aqui vão lembrar, os meninos ensaiaram, não é? Na época, quando o diácono Rivaldo, eu até comprei com ele, estava do lado dos meninos, eu digo: irmão Rivaldo, vamos ter paciência, porque, na realidade, era um grupo que, era assim, o estilo era novo dentro da igreja, era um grupo de pagode, né? Cristão. O pagode estava em auge e os meninos tocavam lá com os tambores enormes. Hoje são casados, quando a gente olha, cada um deles diz: pastor, a gente olha para trás, é porque já passou, mas a gente até nem entende como a gente chegou a tal ponto e tudo, é juventude, coisa jovem. E eu dizendo: olha, eu quero eles aqui, eu sou mais aqui, lidar com eles aqui, vou orientando. Por isso que em todo lugar que eles iam, às vezes faziam apresentações fora, participações fora, eu lá no meio, na medida do possível, eu estava lá. Não é? E aqui na igreja aprontamos tudo, tal. Tivemos a inauguração do som. Lembra daquele som das caixas na quadra? Não é? Que o irmão Teles fez com todo cuidado. Então, inauguração, irmãos, aquela coisa toda de que vai bombar. Não é? Não bombou, irmão. Não bombou, não. É? Teve um evento, e esse eu não me atentei, teve um evento de jovens, que os jovens aqui, só pouquíssimos chegaram. Não é? Eu acho que olharam assim e disse: rapaz, eu vou, porque o pastor Paulo Sérgio vai ficar muito triste se eu não for. Eu vou, mas depois eu vou para lá. Mas foi pouquíssima gente, irmãos. Pouquíssima gente. E a realidade foi que nem aconteceu. Eu olhei assim para a banda, os meninos: e aí, pastor, a turma não veio. Eu digo: vamos ter que cancelar.
Tinha pouca gente, né? Mas pouco de contar nos dedos. E eu saí naquela noite aqui dizendo, rapaz, eu estou muito triste. Eu acho que eu não estou para esse negócio, não. Vou falar com o pastor Javes, falar com a igreja para sair da juventude. Se eu tomasse aquela decisão, seria uma decisão precipitada. Porque, assim, existem questões que nós precisamos olhar o todo. Não é? Não custaria nada algum dos jovens chegar e dizer, pastor, a gente não vem para cá, não, a gente vai para lá. A gente vai, olha, é bom o senhor rever aí, mas no desejo de fazer e de estar junto, se eu tomasse a decisão, repito, seria uma decisão precipitada, porque eu estava muito triste. Outros sábados, porque nós fazíamos todos os sábados, não era uma vez por mês, era todos os sábados. Outros sábados vieram, inclusive os que foram para lá, chegaram no sábado, me abraçando, pedindo desculpa, perdão, pastor, não deu, eu digo, e aí pronto. Então não decida quando estiver muito triste, meu irmão, porque essa decisão tem tudo para dar errado. A decisão será precipitada, tá certo? E, chegando às considerações finais nessa palavra, primeiro, as decisões mais importantes da nossa vida têm um caráter pessoal e intransferível. As decisões mais importantes têm um caráter pessoal. É você. Não espero pelos outros, não. Olha, estou aguardando aqui se mais alguém vai tomar essa decisão. Não. A decisão é sua. É sua. Às vezes, quando os irmãos vêm em gabinete, no aconselhamento pastoral, alguns, não são todos, alguns querem que nós, enquanto conselheiros, enquanto pastores, possamos dizer o que fazer. E aconselhamento pastoral não é isso. Não é você dizer o que a pessoa tem que fazer. Eu considero conselhos pastorais, conselhos bíblicos, como luzes, que elas ajudam a você, clareando o caminho para que você tome as decisões. Mas a decisão é sua. É sua. Então não jogue para ninguém. Eu já vi gente assim chateado com outras pessoas. Não, mas se a decisão era sua, era pessoal e intransferível. Não culpe ninguém. E se você não tomou a decisão, alguém tomou por você. Então, essa é uma primeira consideração a ser colocada. Segundo, dúvidas e incertezas são parte do processo de escolha, irmãos. Está em dúvida? Ah, que bom. João Batista também, ele estava em dúvida. Que ele pediu um dos seus discípulos, que depois se transformou foram discípulos de Cristo, você vai perguntar aí ao mestre ali se é ele mesmo o Messias ou se temos que aguardar outro. João Batista estava o quê, irmãos? Com dúvida. Eu queria, pelo menos, que fosse ratificada aquela própria expressão que ele teve quando viu Jesus lá no Rio Jordão e foi Jesus batizado por ele, e ele dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se você tem dúvida no processo de decisão, de escolha, que bom. Que bom. Porque dúvida faz parte disso. Agora, vai ficar com a dúvida sempre e não vai tomar decisão? Não, ela vai passar. Não vai esperar para que você tire todas as dúvidas que muitas vezes tão importante quanto a escolha do caminho é a decisão sobre quem será a sua companhia. É profundo isso aqui. Porque quem você bota no seu barco, pode ser que você enfrente uma grande tempestade. Não é? Nós ouvimos aqui a pregação do pastor Júnior no domingo passado sobre Jonas. Ali, aquele capitão do navio, quando Jonas pagou, porque ninguém, não vai estar escrito lá, né? Na mente das pessoas, na fronte das pessoas. Mas quem você bota no barco, você se prepare, porque terá consequências positivas ou desastradoras. Eu não sei se assim, uma tragédia pode ocorrer. Porque não importa a escolha apenas, importa
quem caminha com você. Más amizades. Se os nossos adolescentes, nossos filhos, netos dos irmãos, entendessem bem isso. A questão de amizades, más amizades, que as boas amizades, elas trazem saúde, mas más amizades, irmãos, é uma tragédia. Uma decisão, uma escolha num casamento, não é? Às vezes vem pintado de ouro o sujeito, uma fala bonita, falador, se apresenta muito bem, mas aí é que a gente tem que ver quem está colocando na nossa vida, no nosso caminho. A questão de sociedade, irmãos, né? Os irmãos que fazem, é bom. Agora, veja bem com quem você está fazendo a sociedade numa empresa. Analise muito bem, porque algumas situações tristes nós já tivemos, inclusive e eu não tenho receio de dizer aqui, com pessoas evangélicas, com crentes. Eram crentes, eu não quero duvidar, não quero entrar no mérito, que se não eram, não. Mas foi feita a sociedade e teve problema, por quê? Porque um outro quis fugir daquilo que era padrão na sociedade. Então, é bom pensar sobre isso. Excelente pensamento, Tiago Grulha. E por último, embora Deus é soberano, e Ele de fato é, Ele nos concede o direito de escolha e o poder de decisão. Existem decisões que são de Deus, não é? Os calvinistas chamam de os decretos de Deus, e nós cremos nisso. Deus decreta algumas situações quando Ele quer, da forma que quer. Mas, irmãos, existem também escolhas que nós fazemos. E Deus nos deu essa oportunidade. Não nos fez robôs. Tem gente que quer que Deus diga tudo dos detalhes para ela, para ele. Não, Deus não faz assim. Ele nos dá o direito de escolha, porque também nós sabemos que a escolha, a vontade, não é? A questão volitiva, é um atributo dele, faz parte da personalidade divina. E ele compartilha conosco e nos dá liberdade em relação a algumas escolhas que nós devemos fazer. Irmãos, com essa palavra, espero aqui que ajude, não é? Se você está diante de escolhas ainda esse segundo semestre aí que se aproxima, esse ano, então é bom, tá certo? É bom verificarmos bem, analisarmos bem esses pontos aí. Se você quiser esse esboço, pode me pedir no WhatsApp que eu compartilho com você, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite aqui estamos, agradecemos, ó Deus, pela assembleia que realizamos, agradecemos, ó Deus, por essa palavra compartilhada, os louvores, ó Deus, as orações feitas neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui em nosso meio. Dá-nos cada vez mais, ó Deus, a condição de tomarmos decisões que tragam saúde para nós e a glorificação do Teu nome. Ó Deus, que as nossas decisões, elas glorifiquem a Ti, elas exaltem o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que é a verdade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.